Olá, galera do segundo ano, tudo certo? Aqui é Raul, seu professor de inglês. E, gente, nós temos aqui o assunto para a gente passar para a prova. No caso, vai ser pronomes reflexivos e pronomes indefinidos, tá bom? E nós vamos aqui ver isso agora, alguns exemplos que nós vamos ter desses pronomes. Primeiro, pronomes indefinidos, o que é que nós temos sobre eles? Nós temos aqui junção de significados para formar um pronome indefinido. Caso, o que seria o pronome indefinido? Nós nos referimos a coisas e pessoas de modo vago ou impreciso. Então, nós temos aqui, como vocês podem ver, o every, significa tudo, some significa algum, any, qualquer, e no, nada. Então, nós temos isso aí justamente para não dar uma informação precisa, tá? E as terminações que nós temos também é importante, porque ela vai diferenciar o significado de cada um. Como exemplo aqui, nós temos o body para pessoa, one para pessoa, thing para coisa e where lugar. Agora, por que nós temos dois para pessoa? Geralmente, o body, quando nós usamos, indica grupos de pessoas e o one é para ser mais específico, como vocês vão ver a seguir. Então, eu vou começar pelo some, porque aí vocês já percebem basicamente o tipo de diferença que tem. Ó, somebody, algumas pessoas. Someone, alguém. Então percebam que o body ele está trabalhando sendo mais vago ainda, está generalizando grupos de pessoas, e o someone está sendo mais específico. Alguém está indicando unidade. Né? Por exemplo, a gente diz assim, algumas pessoas agem de maneira tendenciosa, certo? É diferente de eu falar alguém está agindo de modo tendencioso. Então percebam a diferença. Eu posso estar ciente quando eu falo alguém, eu posso estar ciente de quem seja essa pessoa, mas eu não quero passar essa informação. Já em algumas pessoas, eu já estou generalizando e dizendo que algumas pessoas têm como característica serem tendenciosas. Então, tá aí a diferença entre o body e o someone, no caso. Somebody e someone, certo? Então, percebam que cada um, tanto o body quanto o one, se aplicam a uma situação diferente. Então, nós temos o thing, something, alguma coisa, somewhere, algum lugar, ou em algum lugar. Voltando para o every, que é o primeiro, nós temos o tudo, everybody, todos ou todo mundo, everyone também, todos e todo mundo, everything, tudo, e everywhere, todas as partes, em todo lugar. Ok? O N aqui nós temos uma diferença do N, geralmente ele tem o significado de qualquer, também ele pode significar algum ou alguma junto com o some, ele pode ter esse mesmo significado de algum. Porém, com a diferença, o N nós encontramos mais em perguntas, certo? Ele está mais atribuído a perguntas. Por exemplo, nós temos o anybody, como qualquer ou ninguém. Então, deixa eu ver aqui, gente, só para anotar um exemplo aqui do lado. Para o anybody, vou anotar aqui, pronto. Então, eu poderia usar como exemplo para o anybody, is there anybody home now? Então, perceba, eu tenho aqui esse tipo de pergunta usando anybody. Eu não colocaria o somebody, algumas pessoas. Não teria muito sentido se eu fizesse isso aqui. There is somebody home now, porque não é apropriado. O apropriado mesmo para a pergunta é o N, ok? Então, continuando aqui. Vou limpar isso aqui. Pronto. A sequência. Então, anyone, qualquer um, ou ninguém, percebam que também está sendo específico. Aqui a diferença de qualquer para qualquer um está sendo específico.
anything para qualquer coisa ou nada, anywhere, em qualquer lugar ou nenhum lugar. Assim como no, nós temos para nada, significado, nobody, ninguém ou nenhum, no one, ninguém. Percebam que já tem um significado diferente aqui no nobody, ele pode significar nenhum, porque, continuando, ele indica grupos de pessoas, então eu posso dizer nenhum. O ninguém, através do no one, apenas. O nothing, indicando nada, ou coisa alguma. E o nowhere, em lugar nenhum. Certo? Esses são os significados aí que nós temos através do uso dos pronomes indefinidos. Agora, passando para o tema de pronomes reflexivos, nós temos também aqui um grupo de pronomes reflexivos. Que seriam esses pronomes reflexivos? Eles indicam quando uma ação é praticada pelo sujeito e ela recai também sobre o sujeito. Então, nós temos aí o uso dos pronomes reflexivos para indicar isso. Então, se eu tenho eu, se eu tenho o tu, ele, ela, isso, nós, vocês, eles e elas, que são os pronomes sujeitos que já conhecemos. E os pronomes sujeitos, para quem não lembra, eles funcionam como substituidores. Eles substituem, no caso, o nome, certo? O pronome sujeito substitui o nome. Então, nós temos o pronome reflexivo para indicar uma ação reflexiva. No caso, eu, a primeira pessoa, nós temos o myself, nós temos yourself para você, himself para ele, herself para ela, itself para isso. E aí nós temos o plural, ourselves, yourselves, themselves. Então, outra coisa interessante dos pronomes reflexivos é justamente essa diferença que ele faz entre singulares e plural. Nós temos aqui, para indicar os singulares, nós temos esses 5. São eu, tu, ele, ela e isso. Esses são os singulares. Então, eles acompanham o self, lá no finalzinho, self. Já para indicar o plural, ele é mais direto, com selves. Então, ourselves, yourselves, themselves. Inclusive, o yourself, ele que está no singular, ele já pode ser diferenciado aqui como yourselves. Então, a gente já sabe, está no plural. Certo? A função, justamente, do pronome reflexivo é a seguinte: ele pode enfatizar o sujeito, tá? Enfatizar, no caso, que uma ação foi feita pelo sujeito e recaiu sobre ele. Vamos dar uns exemplos aqui dessas ações. Deixa eu passar aqui para a gente dar uns exemplos. Então, ações reflexivas. Nós temos I cut myself with a knife in the kitchen. Então, eu me cortei com uma faca na cozinha. Então, o que é que aconteceu aqui? Eu mostrei que a ação é se cortar, aqui, a ação de cortar. Quem sofreu a ação? Eu mesmo. Então, percebam, eu tenho o pronome pessoal aqui, eu. Nós temos o verbo. E quem seria o alvo do verbo? Não é? Quem seria o objeto? Eu mesmo. Então, aqui eu estou indicando que eu sofri a ação, certo? Sem complicação. Nós temos também uma ênfase ao sujeito. De que forma essa ênfase? Então, ele é colocado após o sujeito ou após o complemento do verbo, vai funcionar como um reforçador, destacando o sujeito que pratica a ação. Por exemplo, aqui, vamos ver. We will paint the house ourselves. Então, nós vamos pintar a casa nós mesmos. Então, veja que está depois do objeto, é um objeto the house, está depois, dando uma ênfase que nós vamos praticar a ação. Então,
deu uma ênfase. Outra coisa que ele faz indica que alguém fez uma ação sozinho, certo? Por exemplo, she made pizza by herself. Já nesse caso, indicar que alguém fez algo sozinho, eu uso o by e uso o pronome reflexivo que vai precisar ser usado. No caso aqui, ó, ela fez a pizza sozinha. Como é que eu indico que ela fez sozinha? Esse by herself. Isso vai indicar que ela fez a ação sozinha. Ok? Então, basicamente, o uso que nós fazemos dos pronomes reflexivos é esse aí. Tá? Então, essa foi nossa revisão. Não deixem de estudar, estudem também, se possível, pelas aulas anteriores que tivemos, certo? E boa prova para vocês, bom? E até a próxima.